primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Obrigado de estar aqui me ouvindo. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar para todos vocês eu não sou um palestrante oficial, profissional, eu não tenho slides e frases de efeito e coisas do gênero, então eu tenho alguns slides aqui que são homemade mesmo, eu que fiz, são muito mais para dar suporte para a minha história, e a minha ideia aqui é compartilhar o que é isso. Ah, sim, passador. Então, a ideia aqui é eu contar minha história para vocês, e acho que a parte mais valiosa é depois vai ter um bate-papo e vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas, e acho que, olhando para a minha história, acho que vocês são as melhores pessoas para saber o que eu poderia ajudar, então anotem as perguntas aí, acho que vai ter espaço para depois falar, e também depois voltar por aqui, vocês podem conversar comigo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aí, boa. Bom, enfim, eu sou o Renato Freitas, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, das minhas empresas, estou na minha terceira empreitada, aí na minha terceira startup, e vou começar a minha história, na verdade, contando lá desde o comecinho. Eu sempre fui um nerd, eu nasci nerd, e desde criança eu fui aquela criança que gosta de desmontar as coisas, que nem sempre sabe desmontar de volta, mas que sempre foi muito curiosa e querendo aprender um pouco de tudo. Gostava de mundo de Bikman, gostava dessas coisas que ensinava coisas, sempre fui bastante curioso. E eu gostava muito de videogame. Esse foi um dos meus primeiros videogames. Eu, ao contrário das pessoas dessa geração nova que está crescendo agora, já nasceu existindo internet, celular e videogame, eu vi essas coisas sendo construídas pela primeira vez, né? Os primeiros videogames eu tive e tal. E uma das coisas que eu tive, que foi introduzido na minha vida depois, ao longo mais ou menos uns 12 anos, foi o meu primeiro computador. Era um 386, um computador, antigamente tinha uns números assim para os computadores. Eu tinha um 386 e, fuçando no meu 386, eu encontrei esse software, que é um software vovô aí dos softwares de desenvolvimento que existem hoje. E basicamente eu saí clicando em tudo, porque como eu sou xereta, saí clicando em tudo e descobri que esse software existia no computador. Era um software chamado QBasic, que era um software para desenvolvimento de software, numa linguagem que chama BASIC, que nem é utilizada mais hoje em dia. Mas a parte legal o software vinha com alguns softwares de demonstração, né? E eu abri os softwares de demonstração que vinham nesse software, e um deles era esse aqui. Era um jogo. Um joguinho de... basicamente, todo mundo que deve conhecer o Worms, que é o joguinho das minhoquinhas que atiram uma na outra. Esse é a mesma coisa, só que era um macaquinho que atirava um no outro. E você, basicamente, no canto ali de cima, você falava qual ângulo você queria atirar e qual velocidade, e você tinha que acertar uma bananinha que ia de um para o outro. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque eu falei, cara, eu tenho um jogo aqui e eu tenho o código-fonte do jogo. Eu sei como que um jogo pode ser construído. Eu fiquei maravilhado com aquilo e comecei a ler o código e aprender a fazer código lendo código. E naquela época não tinha internet, naquela época no máximo que tinha era revista na banca, ensinando a programar e tal, mas eu aprendi muito código fazendo código. Isso é uma das coisas muito importantes, né, que fez bastante diferença na minha carreira, foi aprender a desenvolver software e ter esse incentivo desde pequeno. E uma outra coisa que eu tive de bastante influência foi, eu sou filho de empreendedor. Meu pai foi empreendedor, e ele tinha, na verdade, era uma metalúrgica pequena, tinha 10, 12 funcionários. Mas uma coisa legal de uma empresa pequena é que, numa empresa pequena, todo mundo faz um pouco de tudo, o dono, principalmente, faz tudo. Então, tem até uma imagem aí que eu acho que ilustra bastante. Faz tudo, cara. Então, numa empresa pequena, você aprende a fazer contratação de funcionário, você aprende a fazer emissão de nota fiscal, controle de férias, 13º, fluxo de caixa. E foi uma grande escola para mim, sem eu saber, inclusive, porque, enfim, eu trabalhei com meu pai dos meus 14 até os meus 25 anos. Isso inclui a adolescência, e na adolescência você está lá, assim, porque tem que estar, que saco, mas eu estava aprendendo coisas e nem sabia. E aquilo fez não só eu aprender, mas como também ter um bom exemplo
de o que é empreender, de ter um empreendedor. Antigamente, quando eu tinha essa idade aí, empreendedorismo não era uma coisa da moda, assim, não se falava muito. Apesar das pessoas já empreenderem, não se falava tanto quanto hoje. E acho que o fato de eu ter um exemplo me fez considerar abrir uma empresa na minha carreira também. Então, e aí esse meu lado nerd, né, de programação e esse contato que eu tive com a metalurgia na empresa do meu pai me fez criar interesse por engenharia, e eu fiz engenharia. Eu fiz Poli USP, para quem não conhece, é a escola de engenharia da USP. E dentro da USP foi onde eu comecei a ter um interesse por empreendedorismo, e foi onde eu criei a minha primeira empresa. No meu último ano de faculdade, eu, junto com um colega de turma, o Ariel, que também é meu sócio em todas as empresas que eu fundei até hoje, talvez muitos aqui conheçam porque recebia e-mail do Ariel da 99, e no último ano de faculdade, uma coisa que aconteceu durante o tempo que a gente teve na faculdade foi, nesse período aí de 2002 a 2006, que eu estudei, foi quando a banda larga se tornou popular, começou a ganhar força. Antes disso, as pessoas ainda usavam internet de escada. E tanto que, no começo da faculdade, em 2002, uma das atrações da faculdade era ir até a faculdade na sala de computadores para ver quão rápido a internet funcionava, quão rápido os sites carregavam, tal. Então, estava num momento bastante de transição. E, naquela época, a gente ainda estudava de um modo que se estudava antigamente, que era, chegava na semana antes da semana de provas, fazia aquela fila na Xerox da faculdade, para todo mundo tirar cópia dos documentos para estudar. Me dá a pasta do professor e tal. E aquilo começou a incomodar a gente. Falou, cara, se tivesse todo esse material aqui online, não precisava gastar esse tempo, não precisava gastar esse dinheiro também com as cópias que a gente fazia. E aí a gente resolveu criar o EBA. O EBA era um sistema para as pessoas, enfim, ainda é, um sistema para as pessoas compartilharem material de estudo. Então, eu gosto de explicar o EBA assim, pensa que é o YouTube, só que, em vez das pessoas subirem vídeos, as pessoas sobem apostilas, exercícios resolvidos, qualquer coisa que dê suporte para as pessoas estudarem. E uma coisa legal é, nesse ano de 2006, que foi o ano que a gente fundou o EBA, estava tendo uma das primeiras versões de uma competição de plano de negócios que teve na empresa júnior da faculdade, que chamava esse Ser Empreendedor aí, e a gente ganhou essa competição. Foi uma das coisas que a gente incentivou a gente a continuar investindo na ideia. Primeiro, porque a gente fez um plano de negócios e entendeu o potencial que o negócio podia ter. Segundo, que a gente ganhou, né? E o prêmio, na época, era R$5.000, alguma coisa assim, e a gente gostou de encarar isso como o primeiro aporte da empresa, e a gente passou a investir um pouco mais nela. Então, isso aqui basicamente é a história dessa primeira empresa. A gente no finalzinho, a gente acabou vendendo, no ano passado a gente vendeu ela, mas ela foi criada em 2006. Acho que tem uma coisa que acontece na vida de muito empreendedor aí, é que você começa a construir a empresa sem realmente ter a empresa formalizada. Então, acabei eu sendo a empresa por muito tempo, até 2008, que a gente montou o CNPJ e o primeiro time. Em 2010, a gente fez uma grande reformulação do produto e a reformulação do time, principalmente focado porque quando a gente criou, a gente se colocava como a rede social dos universitários. Então, a gente tinha um foco muito grande, as features do nosso produto tinham um foco grande em como as pessoas se relacionavam, mensageria, comentários, esse tipo de coisa. E a gente começou a perceber que, para isso, o nosso competidor acabava sendo o Facebook, e, na época, começo, o Orkut. E as pessoas não vinham para a nossa plataforma por conta das redes sociais, e sim por conta do conteúdo. E a gente fez uma reformulação grande do produto para focar muito mais no conteúdo do que na relação entre as pessoas. E aí, de 2012 a 2017, tem uma coisa que aconteceu, que assim, o meu lado nerd tem muito orgulho, mas o meu lado empreendedor não tem muito orgulho, que é de 2012 a 2017, o sistema do EBA ficou rodando sozinho, sem ninguém. Não tinha uma pessoa trabalhando na empresa, não tinha nenhum trabalho de manutenção, nem nada do gênero. O sistema todo rodando durante 5 anos,
crescendo o número de usuários, crescendo o conteúdo, fazendo a receita rodar de publicidade que rodava lá. Então, meu lado nerd tem um orgulho muito grande, porque eu fiz um sistema robusto o suficiente para continuar rodando sem interferência de ninguém. Mas o meu lado empreendedor não tem tanto orgulho disso, porque a gente não conseguiu fazer aquele negócio ser um negócio maior ainda. Ele simplesmente ficou do tamanho que estava. E acho que esse aqui é um pouco dos números que a gente chegou no EBA. Então, a gente chegou a ter 7 milhões de visitantes únicos por mês, 4 milhões de usuários cadastrados, 200 mil materiais compartilhados. E acho que uma coisa legal da experiência do EBA, que a gente acabou levando para as nossas outras empresas, foi como construir um produto e um sistema escalável. Como que eu consigo fazer com que um produto seja óbvio e fácil de usar para 7 milhões de pessoas por mês, e também uma tecnologia e um sistema que consiga comportar esse número de acessos. Foi um aprendizado bastante legal que a gente acabou levando para as outras empresas. E a parte ruim aí, a parte o grande aprendizado dessa minha primeira empresa, é que a gente não conseguiu fazer aquilo virar realmente um grande negócio. A gente construiu um site que se monetizava através de publicidade, mas nada que a gente quis fazer rodar lá. A gente tentou vender curso, a gente tentou vender livro, a gente tentou fazer um monte de coisa que tem a ver com o universitário, a gente acabou não conseguindo. Então, assim, acho que um dos grandes aprendizados aí que eu trago dessa empresa é, cara, não deixa para pensar no modelo, não deixa para depois para você pensar no seu modelo de negócio, que basicamente é como a empresa vai ganhar dinheiro. Quando a gente começou, tinha tido o boom do Facebook, o boom do Twitter, todo mundo começando a usar isso, e tinha muito aquela frase que se repetia, que é: faz um serviço, um produto que milhões de pessoas queiram usar, e depois você descobre como ganhar dinheiro, e a gente colocou isso em prática. A questão é que esse dia nunca chegou. Então, isso foi uma coisa muito ruim. E foi uma coisa que a gente levou para a 99, principalmente. Então, a 99, apesar de... Eu vou contar a história para vocês, mas apesar de a gente ter escolhido não ter receita no primeiro momento da empresa, foi uma escolha consciente e foi uma escolha sabendo já e mapeando quais eram as formas que a gente poderia ganhar dinheiro com esse negócio. Então, é uma coisa que eu levei de aprendizado realmente a partir de então, né? E agora eu vou contar um pouquinho da história da 99 para vocês. Bom, a 99 surgiu quando o Ariel, esse meu sócio, ele foi para a Alemanha e conheceu o primeiro aplicativo de táxi do mundo, que chama MyTaxi. E numa época que a gente já tinha caído a ficha dessa coisa que a gente não ia conseguir fazer o EBA ser uma coisa muito maior ou um grande negócio. Então, ele já estava meio que olhando para outras oportunidades. E aí ele conheceu isso, mandou uma mensagem para mim no mesmo dia e falou: cara, eu acho que encontrei a próxima coisa que a gente vai fazer aí. Acho que isso que eu vi aqui funcionando pode funcionar no Brasil. Então, o MyTaxi foi uma grande inspiração para a gente. Assim que ele voltou lá da Alemanha, a gente passou nosso tempo livre, nossas noites e madrugadas fazendo um protótipo. E a gente lançou no mesmo ano, em 2012, em agosto, o nosso protótipo, ainda, cara, com funcionalidades bem básicas, mas que entregava o que precisava entregar, né, o que muita gente gosta de chamar de MVP. E a gente tinha, eu gosto de colocar esse ponto aí, porque a gente tinha um plano super ousado de ter 1000 taxistas dentro da plataforma, e o jeito que a gente chegou nesse número foi: a gente olhou, a gente fez uma pesquisa sobre quais eram as radiotáxis e cooperativas que existiam no Brasil, e a maior radiotáxi do Brasil, cooperativa, tinha, acho que 800 ou 900 táxis, alguma coisa assim. E a gente falou: cara, se a gente tiver 1000 taxistas, a gente vai ser maior que a maior cooperativa do Brasil. E essa era a nossa meta super ousada. Bom, depois, hoje a 99 deve ter, sei lá, 500 mil motoristas, alguma coisa assim. E aí virou 2013. 2013 foi o ano que a gente expandiu. A gente realmente viu que o negócio ia dar certo. Foi quando a gente teve o nosso primeiro aporte. A gente saiu de São Paulo e começou a ir para outras cidades, principalmente outras capitais. E também foi um ano que todo mundo descobriu que isso era um bom negócio, porque a gente chegou a ter uns 15 concorrentes aí no ano de 2013. A gente construiu o nosso sistema de atendimento. A gente tinha uma feature bastante legal que poucos dos concorrentes tinham, que para a gente era muito óbvio. Uma coisa muito legal que a gente sempre fez apesar de a gente se inspirar em outros produtos e em outras ideias, a gente gosta de construir as coisas do zero, como
pensando que nada existe. Vamos supor que nada existe, vamos construir como que eu gostaria que esse produto fosse. E a gente naturalmente acabou chegando nessa funcionalidade das pessoas poderem escolher se querem pagar no crédito ou no débito, com maquininha no cartão, que na época, em 2012, 2013, não era obrigatório os motoristas terem maquininha. Então, você encontrar um motorista que você consiga pagar com cartão era uma coisa difícil. E o aplicativo também facilitava isso. E a gente tinha uma outra coisa que surgiu naturalmente para a gente, que os outros sistemas não funcionavam assim, era a gente encontrava um motorista que era o motorista mais próximo para você. Então, o jeito que a gente fazia a chamada para os motoristas, a gente mandava mensagem para vários motoristas que tinham ao seu redor e a gente dava um tempo para eles responderem. E depois desse tempo que eles tiveram para responder, a gente escolhia o motorista que era o mais perto dentro dos que aceitaram aquela corrida. E os aplicativos concorrentes, eles basicamente, a gente gostava de falar que era aplicativo do Velho Oeste, porque eles mandavam uma mensagem para todo mundo, quem respondesse primeiro que ganhava a corrida. E o cara podia estar mais longe do que um cara que também gostaria daquela corrida, mas que esteja mais perto. Durante o ano de 2014, aí o que eu estava falando, foi esse ano que a gente decidiu colocar nossas linhas de receita para rodar. Até então, a gente não tinha linha de receita, a gente não ganhava dinheiro na empresa, mas a gente tinha as coisas mapeadas. A gente tinha como que a gente poderia ganhar dinheiro de forma mapeada lá. Então, a gente colocou o que a gente chamava para os motoristas de voucher 99, que era o pagamento eletrônico da 99, basicamente. E para o motorista a gente vendia desse jeito, a gente fez um estudo de como que as cooperativas e como que as radiotáxis cobravam deles, e a gente tentou fazer uma coisa mais fácil e mais atrativa para eles. Então, tinha cooperativa que chegava a cobrar 30%, a gente cobrava 9%, tinha cooperativa que pagava em 45 dias, a gente pagava em 2 dias. Então, foi um produto bastante atrativo para ele, e nisso a gente conseguia, para o motorista, chamava o voucher 99, e a gente conseguia, do outro lado, para o lado do passageiro, dar diversas formas disso funcionar. Então, para algumas pessoas era colocar o cartão de crédito dentro do aplicativo, para outras pessoas eram colocar essa conta na conta da empresa, que é o nosso corporativo, por exemplo. Para outros casos, a gente conseguiu rodar, por exemplo, a promoção do Johnny Walker. Então, a gente fez uma parceria grande com a Johnny Walker e a gente conseguiu dar desconto em corrida. Então, você ia para o bar, a Johnny Walker pagava a sua corrida. Então, é uma plataforma que a Johnny Walker já tinha e trouxe para 99. 2015 foi o ano que a maior parte das pessoas passou a conhecer 99, porque a gente teve um aporte grande de, se não me engano, 40 milhões de dólares da Tiger. E foi o ano que a gente fez patrocínio de time de futebol, a gente patrocinou, acho que, 8 ou 9 times de futebol. A gente fez uma campanha que é o I Love 99, que tinha propaganda no horário nobre da televisão, tinha aeroporto todo envelopado, tinha jingle na rádio, tinha realmente era muito difícil você não ser impactado com 99 de alguma forma. E, além disso, foi a primeira vez que a gente deu desconto em larga escala. A gente dava desconto de 20% para qualquer corrida na 99. E foi um ano muito legal. O nosso principal foco era ganhar, até nessa época, o nosso grande competidor era a EasyTaxi, e eles tinham o que os marketing gostam de falar de share of mind, maior que o nosso, que é basicamente quando você pergunta para alguém e fala assim, me fala um aplicativo de táxi. Aí a pessoa falava EasyTaxi. A gente queria que elas falassem 99. Então, apesar da gente ter apesar das pessoas geralmente perceberem a 99 como um produto melhor, nosso produto era mais bem acabado, nosso produto as pessoas gostavam mais e era unânime, você podia perguntar para motorista ou para passageiro, ainda ela não era tão conhecida porque a gente não tinha gasto tanto com publicidade, marketing, etc. Então, grande meta de 2015 era a gente ganhar market share e share of mind, e a gente foi em market share, se não me engano, de 20%, 30% para uns 70%, 80% nesse ano. Então, foi bastante efetivo mesmo. Durante o ano de 2016, foi o ano que a 99 começou a diversificar e se caracterizar mesmo como um guarda-chuva de vários modelos de transporte. Foi o ano que a gente deixou de ser 99 táxis e passou a ser 99. Todo mundo já chamava só de 99, então foi até relativamente fácil. Mas foi o ano que a gente lançou o 99 Top e o 99 Pop, que eram nossas categorias premium, e aí de táxi, e o 99 Pop de carro particular. A gente lançou um produto muito legal, que era o cartão 99. Então, uma das dificuldades do motorista é que os motoristas
quando ele fazia uma corrida, com qualquer aplicativo, na real, ele fazia a corrida e ele só ganhava o dinheiro daquela corrida no final da próxima semana, então, na média, 10 dias. Aí, e a gente fez um negócio muito legal, que é o motorista recebia o dinheiro dele num cartão pré-pago, que era o cartão 99, e ele recebia instantaneamente. Então, terminava a corrida, 1 minuto depois, no máximo, o dinheiro estava no cartão dele, que ele podia usar para compra online, ele podia usar para sacar, ele podia usar para abastecer o carro no posto de gasolina, funcionava como um cartão de crédito mesmo, apesar de ser um cartão pré-pago, e foi uma coisa que foi um diferencial bastante grande para a gente. Mas o ano de 2016 foi um ano difícil, porque foi o ano que a Uber ganhou notoriedade aqui no Brasil, e a gente começou a realmente virou a competição. Em 2015, a grande competidora era a EasyTaxi, e a partir de 2016, a grande competidora era a Uber. Por isso, a gente lançou o nosso modelo de 99 Pop, e a gente começou a ter dificuldades de funding, de etc., e a gente teve que mudar o nosso modelo de cobrança, então a gente passou a cobrar todas as corridas. Até então, a gente só cobrava as corridas que eram com pagamento intermediado pela 99, então, se você estava usando o pagamento da 99, a gente fazia uma cobrança do motorista. Se você acertasse o dinheiro dentro do carro com o cara depois da corrida, a gente não cobrava, a gente passou a cobrar todas as corridas. E a gente desenvolveu uma coisa lá dentro, lá, que foi o sistema antifraude, foi um dos desafios grandes que a gente teve na nossa história. Aí. 2017, assim, a gente gosta de falar lá a gente gostava de falar, quando a gente falava da história do 99, que ano ímpar é ano bom e ano par é ano ruim, porque, realmente, os anos ímpares foram anos que aconteceram coisas muito boas, e os anos pares foram anos que não aconteceram coisas muito boas. Então, 2015 teve toda essa história que eu contei para vocês, 2016 foi um ano difícil, 2017 foi um ano que começou muito legal. Então, em janeiro de 2017, a gente teve o aporte da Didi, da SoftBank, $200 milhões. Eu acho que foi, talvez ainda é, o maior aporte VC da América Latina. E foi a primeira vez a SoftBank vindo investir na América Latina também, o que é uma conquista bastante legal. E, basicamente, usou esse dinheiro para fazer o crescimento do 99 Pop, aí conseguir fazer uma competição com a Uber um pouco mais igual, vamos dizer assim, um pouco menos injusta, porque eles têm muito dinheiro. E também a gente trouxe diversas ferramentas de suporte ao crescimento, principalmente com bastante expertise da Didi. A Didi era a Uber da China, e na China eles conseguiram vencer a Uber e compraram a Uber lá. Então, foi uma coisa bastante legal, que a gente falou, pô, se esses caras conseguiram fazer isso lá, boas chances de a gente, junto com eles, conseguir fazer aqui no Brasil. E a gente fez muito uso das tecnologias e da expertise que eles trouxeram para a gente, para conseguir manter e crescer nosso market share comparado com o Uber. Né? E 2018, apertei o botão errado. 2018 começou o ano, apesar de ser, geralmente a gente fala que começa ano para ano ruim, foi um ano que a Didi fez uma oferta de compra da 99, a gente vendeu, e nessa transação a empresa foi avaliada em mais de $1 bilhão, e foi a primeira empresa brasileira a atingir esse marco, e a 99 se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, que, pô, eu acho é uma conquista muito legal. Acho que não só pela empresa, mas pelo ecossistema. Então, na nossa história, como eu falei, 2016 foi um ano difícil para a gente, e um dos motivos que ele foi difícil para a gente é que a gente não conseguia levantar dinheiro. E não conseguir levantar dinheiro porque no Brasil você tem menos opções para levantar dinheiro. Como eu falei, por exemplo, o SoftBank, que é um fundo bem grande, nunca tinha investido na América Latina, e passou a olhar para a América Latina depois que a 99 existiu. Então, eu acho que o marco da 99 ser o primeiro unicórnio brasileiro é uma conquista muito legal, não só para a 99, mas para o ecossistema de startups. Ele começa a trazer olhares de investidores novos para o Brasil, começam a mostrar que o Brasil consegue ter boas saídas para os investidores, e eu realmente espero que isso, daqui para frente, comece a facilitar para outras startups, começa a fazer com que investidores encarem o Brasil como um lugar onde pode construir bons negócios. Enfim, essa é a história da 99. E agora vem um pouquinho da história da Yellow.
A Yellow, assim, não dá para ter uma história muito grande, porque a empresa nem existe há muito tempo. A gente está operacional faz 1 mês e meio, mais ou menos. Para todo mundo entender, a Yellow é um sistema de compartilhamento de bicicleta, na verdade, de bicicletas compartilhadas, não é que você compartilha a sua bicicleta, mas tem bicicletas que as pessoas compartilham, as bicicletas são da empresa, que, ao contrário dos outros modelos que já existem por aí, não precisa de estação, você não precisa de um lugar para você pegar, nem para você devolver a bicicleta. Então, basicamente, você consegue pegar a bicicleta no lugar que você encontrar ela e você pode deixar ela no seu destino final sem precisar encontrar uma estação. E tudo isso através de um aplicativo. Funciona assim, você encontra uma bicicleta na rua, ou você, pelo próprio aplicativo, abre pelo mapa, você vai até uma bicicleta, porque as bicicletas são traqueadas e a gente consegue mostrar onde é que elas estão. A bicicleta tem um cadeado na roda de trás com um QR Code. Você pega o seu aplicativo, aponta a câmera para o QR Code, o cadeado abre. E aí você pode pedalar para onde você quiser. Chegando no seu destino final, você estaciona a bicicleta, põe o pezinho, fecha o cadeado manualmente e pode ir embora. É assim que funciona. Custa R$1 a cada 15 minutos, bem baratinho. A única coisa mais barata do que andar de Yellow é andar a pé. E a gente começou a rodar agora, vou contar um pouquinho da história de vocês, só para vocês entenderem um pouquinho como é a Yellow. Então, durante todo esse processo com a Didi, a gente viajou para a China. E lá a gente viu basicamente essas 2 bicicletinhas aí, que estão fazendo o que eu acabei de explicar para vocês lá. E a gente usou isso lá, e muito útil. E é muito útil, você sai da estação de metrô, na porta da estação de metrô tem algumas bicicletas ali, você pega uma bicicleta, pedala até seu destino final, chega no seu destino final, você encosta a bicicleta e fecha ela, e está tudo funcionando. Então, a gente viu isso com olhos muito... A gente gostou muito de ver isso funcionando lá, e começou a se provocar. Será que isso é uma coisa que daria certo no Brasil? E, junto com isso, tinha uma coisa que era um problema que eu era apaixonado dentro da 99. Durante o ano de 2017, na 99, quando eu estava fazendo essa colaboração da tecnologia da Didi e dos sistemas operacionais da Didi na 99, existia muita discussão sobre qual que é o melhor algoritmo para encontrar motorista, qual que é o melhor algoritmo para você fazer rota e coisas do gênero. E, naquela época, eu parava para pensar, falei, cara, em horário de pico, assim, e a gente fica lá na Vila Olímpia, que é um lugar com bastante empresa e muito trânsito. Em horário de rush, horário de pico, as ruas estão lotadas de carro e os carros estão todos parados. Então, meio que a discussão de algoritmo ela não faz muito sentido, porque não tem algoritmo que resolva esse problema. As ruas estão paradas, os carros estão parados. Mas, na mesma região, os carros estão parados e essa região é cheia de ciclovia, e as ciclovias estão livres. Então, lá dentro, eu falava, cara, a gente tinha que achar um jeito do nosso usuário usar a ciclovia, que se a gente conseguir fazer usar a ciclovia, ele consegue, pelo menos, sair desses 10, 12 quarteirões aqui, que é tudo parado, e aí sim, ele pega um 99, ou ele pega um ônibus, ou ele pega o transporte que ele achar melhor, mas ele sai desse trânsito. Então, eu era bastante apaixonado por esse problema. Na hora que eu vi isso na China, lá, eu falei, putz, acho que isso aqui é a solução. Juntou isso com outras pessoas querendo fazer a mesma coisa no Brasil. E aí, eu e o Ariel, que, enfim, já temos essa história grande aí de algumas empresas juntos, e o Eduardo Musa, que também estava olhando nesse mercado, ele olhou com uma outra ótica, porque ele foi presidente e CEO da Caloi por mais de 10 anos, eu não lembro o tempo direitinho, mas, por conta disso, ele desenvolveu muita relação com a China, principalmente com os fornecedores, e ele viu essas bicicletas de dentro das fábricas, na real. E também estava bastante interessado em trazer isso para o Brasil. E a gente, de forma ou de outra, a gente conhecia os mesmos investidores. Então, o pessoal da Monax, que foi um dos early investors lá na 99, apresentou a gente. E a gente olhou para isso e falou, cara, a gente tem a competência de produto e tecnologia e a experiência no mercado de mobilidade. Você tem experiência com supply chain, fábrica, bicicleta, China e etc. Pô, vamos juntar e vamos fazer? Pareceu meio que uma boa combinação para a gente, que tem trazido bons resultados aí. Então, e aí a gente foi atrás de dinheiro, né, porque, diferente da 99, que eu posso pegar um aplicativo, publicar na loja e torcer para as pessoas baixarem, e se elas baixarem, pô, está funcionando.
é diferente, porque eu preciso colocar a bicicleta na rua, e bicicleta é um negócio bem mais caro do que colocar um aplicativo na loja. Então, sem dinheiro, essa empresa não funciona. E uma outra coisa não é um modelo que funciona sem escala. Então, se você coloca 50 bicicletas na rua, as 50 bicicletas na rua somem e você não fez serviço nenhum. Somem ou se espalham ou não tem a densidade suficiente, então acaba não funcionando. Então, a gente falou, vamos atrás do primeiro aporte, a gente conseguiu um aporte legal, um aporte relativamente grande, acho que também é o maior seed da América Latina, uma coisa assim, que é 9 milhões de dólares. Com isso, a gente falou, beleza, vamos fazer um plano, vamos fazer a preparação para o nosso lançamento, porque com o dinheiro que a gente levantou, a gente queria colocar, a gente ainda quer colocar 20 mil bicicletas nas ruas. E você não coloca 20 mil bicicletas nas ruas sem você estar preparado. Então, durante esse período, de janeiro a julho de 2018, a gente estava montando o time, vendo qual que era a logística das bicicletas, construindo tecnologia, construindo produto, construindo aplicativo, se preparando termos de uso do aplicativo. Assim, realmente tem uma gama muito grande de coisas para se preparar para fazer um lançamento desse tamanho. E a gente passou esse tempo se preparando. E, em agosto de 2018, a gente fez o lançamento. Dia 2 de agosto foi nosso primeiro dia. A gente fez coletiva de imprensa, contou para todo mundo, as pessoas começaram a usar. Antes disso, a gente fez um pouquinho de projeto de lançamento beta. Então, a gente chamou algumas pessoas próximas para testar, para ver se estava tudo certinho. Tudo no mindset de agilidade e de tecnologia que a gente já estava acostumado a trabalhar. E, dia 2 de agosto, a gente fez o lançamento. Então, assim, a parte que eu falo da Yellow aqui vai ter menos história mesmo, porque também faz um mês e pouquinho que a gente está rodando. Mas já tem algumas coisas que são legais de contar. Então, a gente teve uma surpresa boa, que foi a reação das pessoas. Então, para rodar um modelo como esse, para todo mundo que a gente comentava sobre o que a gente estava querendo lançar no Brasil, aqui em São Paulo, as pessoas riam da gente. E o Musa, que é o nosso sócio, até tem uma frase de um desses caras famosos que fala que, cara, o seu sonho só é significativo quando as pessoas riem dele. E era o que acontecia com a Yellow. Então, a gente contava para as pessoas falavam, isso aí não vai dar certo no Brasil nunca. Tal. Então, assim, essa parte fez a gente fazer uma preparação muito forte da empresa para as coisas ruins que poderiam acontecer. Mas o que surpreendeu a gente, na verdade, foi, talvez porque a gente estava contaminado com toda essa reação das pessoas, a gente não esperava as reações boas que a gente teve. Então, uma anedota aí, uma coisa legal que aconteceu, umas 2 semanas atrás, uma moça mandou uma mensagem para a gente no nosso sistema de atendimento e falou, gente, estou mandando essa mensagem para vocês não se preocuparem, tá? Eu mexi na bicicleta e ela pitou, porque a bicicleta tem, se você mexe nela enquanto ela está fechada, ela pita, que é meio que um sistema anti-roubo. Mas eu estou escrevendo isso para vocês não se preocuparem. Mas sabe o que aconteceu? Estava chovendo e a bicicleta estava na chuva. Então, eu fui até lá, peguei a bicicleta e coloquei ela no coberto para ela não ficar chovendo. Mas não se preocupa não, que eu não roubei não. Ela pitou e ela está lá tudo direitinho. Então, eu contei essa história para um amigo, ele falou, cara, será que ela levou a bicicleta para casa, deu leitinho, deu um banho nela? Mas é engraçado acho que simboliza bem que as pessoas estão cuidando muito bem da bicicleta. Tem muito mais gente querendo cuidar da bicicleta e com uma sensação positiva sobre a Yellow do que a gente esperava. E até coloquei um pouco aqui para ilustrar, se vocês forem no Instagram e vocês colocarem a hashtag YellowBike, vocês vão ver a quantidade de gente que está postando fotos muito legais das pessoas experimentando, gostando, usando. Isso é só para ilustrar, isso é realmente uma amostra. Assim, fui lá no celular, rapidinho, tirei um print das últimas fotos que eu vi, mas tem muito mais mesmo. É bastante legal ver a reação que as pessoas estão tendo em relação a Yellow. Então, assim, isso é uma das coisas que mais surpreendeu a gente, foi a reação positiva. E, enfim, esse aqui é onde a gente está hoje. Hoje a gente recebeu um novo aporte, a gente vai para uma nova fase. Então, essa semana a gente anunciou um novo aporte. Também é o maior Series A da história da América Latina, 63 milhões de dólares. A gente vai usar esse dinheiro para a gente fazer a nossa expansão, basicamente, consolidar São Paulo, que a gente sabe que São Paulo pode ter um pouco mais de 20 mil bicicletas aí rodando. A gente quer levar para outras cidades do Brasil,
também quer levar para outras cidades da América Latina, e a gente também quer expandir nossa operação de patinetes elétricos, então, e a gente vai montar uma fábrica de patinete elétrico também, para a gente conseguir fazer os nossos planos de colocar mais patinete elétrico na rua. Então, basicamente, é esse o lugar que a gente está hoje. Enfim, como eu falei, Yellow não tem muita história para contar, porque tem pouco tempo que está rodando, mas é isso onde a gente está hoje. O principal objetivo de eu ter contado a minha história aqui para vocês é para munir vocês de conteúdo para poder fazer pergunta. Então, fiquem à vontade, por favor, para fazerem perguntas, anotem aí. Se não for possível responder no tempo que estiver aqui, também vou ficar um pouquinho aqui depois, então vocês podem me procurar. E, basicamente, é isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, Renato. Gente, fantástico, né? Eu estava contando para o Renato que eu sou usuária assídua de Yellow. E esse é meu traje de pedalar. Pedalo com esse saltão, sou super usuária. E realmente adoro, assim, está mudando minha vida. E o mais curioso do que vocês criam é que nós somos os maiores... A publicidade de vocês somos nós, né? Usuários. Eu boto em todos os grupos. Gente, vocês já viram Yellow? Aí, e boto no Stories e faço post no Instagram. E aí, semana passada, eu tomei a liberdade de fazer algo para as minhas amigas. Assim, falei, eu vou argumentar como eu estou certo, porque eu fico na Vila Olímpia, sofro muito com o trânsito lá. E aí eu falei, eu vou fazer uma conta para vocês. Eu poupei R$218, que hoje eu uso só táxi para trabalhar, ou, enfim, qualquer aplicativo de mobilidade, de carro. E aí eu falei, meninas, olhem esta conta. Me deu o trabalho de fazer para justificar o quanto essa adoção é algo permanente. Porque elas, isso é modinha. Eu falei, isso aqui veio para ficar. Eu gastei R$10 na semana de Yellow e poupei R$218. É extraordinário o que vocês estão criando. E aí eu tenho uma questão. Algumas, e a gente abre para a plateia, a ideia é a gente realmente aproveitar esse momento para a troca. Eu acho que a adoção de bicicleta como meio de transporte é mais do que necessário, né? Mobilidade urbana é um dos maiores problemas no Brasil que mais impacta na produtividade do brasileiro. Mas, na minha visão de usuária, e não de uma pessoa que conhece esse business, requer mudança de cultura e infraestrutura. E como é que a Yellow hoje se posiciona frente a esses dois problemas? Enfim, concordo com você, precisa acontecer essas mudanças. Algumas mudanças, e provavelmente essas duas mudanças a gente vai sofrer no meio do caminho. Você não muda a cultura muito rápido e você não muda a infraestrutura também muito rápido, mesmo porque você precisa... A inércia da infraestrutura e a inércia da cultura são boas. Imagina se a gente mudasse a cultura muito rápido, ou se a infraestrutura fosse de um dia para o outro, cada dia diferente, ia criar outros problemas. Então, do ponto de vista de cultura, a gente tem uma frente dentro da Yellow que a gente está cuidando só de educação. Então, assim, a gente tem uma coisa muito legal na Yellow, que é a gente, pelo menos na fase que a gente está, e espero que essa fase dure bastante, a gente não precisa gastar dinheiro com aquisição de usuário, porque as pessoas naturalmente vê. Você vê uma bicicleta na sua frente, você pega ela, as pessoas falam de bicicleta, as pessoas postam, então a gente não precisa gastar dinheiro. Então, o nosso dinheiro de marketing, o nosso dinheiro de publicidade ou de comunicação vai em cima de educação, vai em cima de como que eu consigo educar as pessoas para fazer um melhor uso da bicicleta, aprender a compartilhar, porque não é todo mundo sabe como que funciona o compartilhamento, entender como que são as leis de trânsito para a bicicleta, muita coisa assim. E da parte de infraestrutura, infelizmente a gente não consegue fazer sozinho, mas a gente tem uma coisa que a gente trouxe muito na nossa história, tanto minha e da Ariel na 99, quanto do Musa na Caloi, é uma proximidade grande com o poder público. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com o poder público e a gente quer trazer dados e trazer discussões para a gente ver o que as pessoas estão querendo que mude na infraestrutura para elas conseguirem pedalar. Então, a gente vê que nos lugares onde tem uma infraestrutura melhor para pedalar, as pessoas pedalam mais mesmo. Então, enfim, é um pouco disso. Perfeito. Uma outra questão, que eu também tenho muita dúvida quanto a Yellow, quando nós fizemos um mentoring, dentro do Lead Futuro a gente tem alguns programas de mentoria, a cada 15 dias mais ou menos, com grandes executivos, então
Lema, Abílio Diniz, Renato, todas essas lideranças. Obrigado. E aí, Renato fez um mentoring que foi extraordinário, gente. Vocês não têm noção, foi instalado um caos lá de fila de espera, a gente tem até que fazer outro. E aí o Renato, a 99 tinha acabado de se tornar unicórnio, e você estava contando da Yellow, ainda, acho que foi janeiro que nós fizemos, fevereiro. E aí todo mundo tinha a mesma reação. Gente, isso é incrível, mas você sabe que não vai funcionar, né? Todo mundo assim, não, obrigada por isso, eu vou usar, mas você sabe que vai dar errado. Todo mundo receoso, e a gente tem um grupo de WhatsApp dos filiados. E como rendeu o seu assunto lá? E aí minha pergunta a gente sabe que, hoje a gente conversou um pouquinho, você já me disse que não é uma questão Brasil. Acho que a gente tem a síndrome do patinho feio, a gente atribui muito a questões culturais brasileiras. Mas no BP de vocês, estava previsto a atitude do brasileiro que não colabora com o sistema da Yellow em relação a furtos e a danos? Vocês foram otimistas ou foram realistas nesse planejamento? Na geral, em linhas gerais, o que a gente faz no nosso BP é a gente cria cenários e, obviamente, todo o cenário que a gente desenha tem que ter uma previsão de perda de bicicleta. E aí a perda de bicicleta ela pode ser por N motivos, pode ser porque a bicicleta quebrou uma peça, pode ser porque realmente teve um roubo, ou porque teve desgaste. Então, assim, você tem que realmente prever, e isso seria natural de qualquer business plan. No geral, a gente gostou de ser um pouco mais realista nisso aí. Acho que muito impactado por toda essa reação que a gente teve. E os números que a gente tem hoje estão bem condizentes, assim. Então não foi uma surpresa, talvez porque a gente se preparou muito para isso. Então está tudo sob controle na nossa estrutura. O que a gente tem que fazer daqui para frente é trabalhar para esse número diminuir. Da mesma forma que eu contei na história da 99 lá, que a gente teve que criar um sistema antifraude, e qualquer empresa que trabalha com pagamento eletrônico, infelizmente, porque do jeito que o pagamento eletrônico funciona, você precisa ter uma área de antifraude, e a meta é diminuir fraude. Aqui vai ser a mesma coisa, na Yellow vai ser a mesma coisa. Então, você tem um número ali que você controla, e a sua meta é diminuir ele o quanto você conseguir. Então, está no business plan, respondendo essa pergunta, está no business plan, está bem de acordo com o previsto, e a gente está conseguindo controlar essa situação. Bacana. Pessoal, eu tenho muitas perguntas, mas eu acho que justo abrir para a plateia, todo mundo deve estar aí com várias questões para trazer para o Renato. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Olha, várias perguntas. Tem microfone aí? Você tá? Então a gente anda com as... Estava assistindo vocês aqui. Tá uma delícia esse papo, viu, velho? Gostei, cara. Gostou? Bonito. Vai andar de bike comigo. Que bom que você gostou. Gostei, lógico. Estou assistindo ali. Eu tenho uma pergunta para fazer, depois vou passar o microfone para quem queira. Isso aqui é um presente que eu ganhei. Estou com sacola igual um doido. Então, a minha pergunta é o seguinte, cara. É a seguinte. Quando o Uber começou, por exemplo, ele começou com muito descrédito, porque as pessoas falavam assim, pessoas como eu, ninguém vai confiar num cara que você nunca viu, que nem tem uma placa de táxi, que nem é cadastrado, para te levar em tal lugar. Então, foi uma coisa que demorou a entrar na mente da galera aqui no Brasil, e depois virou meio que uma febre, assim como a 99 Táxi já era associada ao táxi mesmo. Tal. Depois o Uber começou a sofrer uma represália muito grande dos taxistas. Essa economia que a Laís falou que está fazendo, um monte de gente está fazendo também, e vocês estão começando de uma maneira com muito descrédito também. Eu passo ali na Bandeirantes, ali tem uma rua ali que tem muita bicicleta, né? Sim. Eu vejo ali muita bicicleta. E aí, quando eu comento isso com as pessoas falam, mas calma aí, cara. O nego vai roubar, eu já vi matéria que estão roubando, que o nego já levou para as quebradas, quero vir buscar aqui e tal. Será que com crescimento, com depoimentos como o da Laís, que economizou R$219 numa semana, vocês também não vão sofrer uma represária, uma teoria da conspiração, do tipo, vamos ver como a gente pode fazer essa empresa dar errado para não atrapalhar, porque, de repente, começa devagarinho, e daqui a pouco está os taxistas, o pessoal do Uber, todo mundo se virando contra vocês. Você crê nessa possibilidade de um crescimento que assuste dessa maneira? Eu não acho que vai ter esse tipo de reação. O que vai acontecer a Yellow é mais uma opção de transporte. A gente tem uma ideia de ser muito inclusivo. E para boa parte dos transportes das pessoas, a gente acha que a Yellow é uma boa solução do que a gente gosta de falar de primeira milha e última milha. Então,
como esse exemplo que eu falei que eu fui na China. Eu chego na minha estação final de metrô, da minha estação até o meu destino final, ainda tem um trecho, que se eu for fazer a pé vai ser 15, 20 minutos. Se eu fizer de bicicleta, talvez vai ser 3, 4. Então, esse é um uso que é um dos usos que a gente vê mais abrangente. E acho que, em algumas situações, vai ser uma alternativa para a pessoa em relação ao trânsito. E aí, o Uber e a 99 vão fazer o que dá para fazer com as ruas. Quando as ruas estiverem paradas, as pessoas não vão querer pedir Uber 99 mesmo, a pessoa vai querer andar de bicicleta. Mas aí, acho que o incômodo das pessoas não vai ser com as bicicletas, o incômodo vai ser, cara, os carros não andam, as ruas estão paradas. Tal. Então, assim, eu não vejo um impacto como esse. No caso da 99 com os táxis e os carros privados, é porque era tão similar que a provocação é muito válida. Fala, cara, eu faço a mesma coisa que você e toda a minha vida eu tive que passar por todo esse negócio de colocar a placa vermelha e trocar o carro de tanto em tanto tempo e pagar os impostos e tal. E aí, aí ficou uma provocação muito mais palpável, assim. Então, eu acho que, assim, na minha percepção, eu acho que não vai acontecer isso, não. Boa. Vamos lá, quem quer fazer pergunta, levantou a mão ali. Como é que, assim, a Táxi 99 foi um tempo mais longo, né? Mas a Yellow é uma coisa bem recente. Como é que, nesse pequeno, curto período, você consegue tornar a empresa visível para atrair investidores? Cara, no caso da Yellow, a gente basicamente capitalizou muito em cima da nossa história. Então, sim, teve um pouco de ajuda do nosso investidor, investidor Monax, que apresentou a gente. E outra parte cara, o fato de a gente ter conseguido fazer uma empresa virar unicórnio facilita o investidor falar, cara, vamos ver se esse cara consegue fazer um segundo unicórnio aí. Então, assim, acho que isso ajudou bastante. Foi muito mais a nossa história do que... Assim, além disso, obviamente, um modelo que é o modelo de bicicleta compartilhada, que já tem um benchmark muito grande, que cresceu bastante, que consegue fazer algum dinheiro, atraiu bastante investimento. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse criado uma coisa completamente nova, não sei se a gente ia conseguir tanta facilidade em levantar dinheiro, uma coisa que não existia em nenhum lugar, por exemplo. Certo, mas nesse sentido, em função de vocês terem tido o Táxi 99, foi mais fácil. Foi. Mas não tendo ela, como é que você faria para captar cliente? Captar investidor? Investidor? Cara, não tem muito segredo, cara. É você fazer um deck de um business plan, um deck de apresentação e você bater de porta em porta. E assim, a gente passou muito tempo na 99 fazendo isso, cara. Não tem muito segredo. É fazer. E o segredo faz, porque fazendo você vai aprender como que você melhora a sua apresentação, como que você se apresenta para o investidor, com o tipo de negócio que você tem, quais são os números que eles se preocupam mais. Isso é uma coisa que a gente demorou bastante, 99, para aprender. Então, assim, não tem muito segredo. Cara, colocar a cara na porta dos... Isso, bater de porta em porta dos investidores. Não? Tá certo. Valeu, obrigado, hein? Aqui, ó. Vamos lá. É você. Okay. Oi, bom dia. Bom Meu dia. nome é Nayara Augusto. Renato, considerando que vocês têm toda essa experiência como a primeira unicórnio brasileira, vocês falaram que em 2016, né, se preocuparam com o sistema antifraude, foi um diferencial muito impactante em relação aos investimentos externos, ter essa estrutura de gestão de riscos, equilibrar um apetite por riscos dentro de uma startup, que é algo que a gente não tem muito essa dimensão de uma estruturação, de compliance. Como é que vocês fizeram isso e se ganharam alguma vantagem em relação aos investimentos externos nessa perspectiva? Não, na verdade, isso é o contrário. O raciocínio é o contrário. Se a gente tivesse com o nosso nível de fraude sangrando muito, teria impactado. Mas já que está tudo bem, vamos preocupar em outras coisas. Então, os investidores se preocupam muito mais com o tamanho do mercado, como que a gente vai crescer, e o apetite por risco deles é risco desse negócio ser maior e não riscos operacionais ou riscos de como que você... Seria mais o apetite de risco de vocês, da Isso. 99, na ocasião em que implantaram ali esse sistema antifraude. Assim, a gente implementou um sistema antifraude porque a gente estava sangrando dinheiro. Assim, basicamente, quem trabalha com cartão de crédito eletrônico, pagamento eletrônico com cartão de crédito, sofre com fraude. Qualquer e-commerce que você conversar aí, ele tem uma área de antifraude que, basicamente, fraude existe fraude profissional no Brasil, muito bem qualificada.
Então, e os caras têm um processinho, e um processinho é teste de cartão. E o que acontecia na 99 era teste de cartão. O cara comprava uma lista de cartão de crédito, precisava testar em algum lugar, em vez de ele testar comprando uma geladeira, ele testa comprando ingresso de cinema, ele testa comprando coisas baratas. E acontecendo isso na gente. Então, assim, implantar um sistema antifraude não foi para ser um diferencial de investimento. Não acho que fez diferença no investimento. Faria diferença se a gente continuasse sangrando. Mas como a gente não continuou sangrando, é uma questão de sobrevivência, na verdade. Estava sangrando tanto que, se a gente mantivesse daquele jeito, em alguns meses a empresa fechava. Então, foi uma questão muito mais de necessidade mesmo. E esse cuidado ele já foi tomado em relação a Yellow, assim, ou vocês acreditam que, conforme o negócio vai expandindo, ganhando essa probabilidade de perda de dinheiro, de estar sangrando, que são medidas que devam ser tomadas durante a execução, ou recomendaria que fosse isso? Eu já trago eu já fico alerta. Na época da 99, a gente não tinha essa experiência, então a gente viu o problema depois que ele já estava uns 3 meses lá. E na Yellow a gente já tem essa preocupação de antemão, então a gente está trazendo essa experiência. Assim. Obrigada. Eu que agradeço. Renata, só eu ia te fazer uma sugestão. Acho que deve ser dúvida de muita gente aqui, e foi um tema que nós falamos também aquele dia no Mentoring. Ainda sobre essa pergunta. Hoje, a gente tem uma quantidade imensa de novos negócios surgindo no Brasil, negócios com muito potencial. Qual que você acha? Eu sei que essa pergunta vale uma nova palestra, mas, de forma bem resumida, o que você acha que hoje um empreendedor brasileiro tem que fazer? Como é que ele se prepara para atrair investimento externo? Cara, é uma pergunta difícil isso, porque... e eu não sei como é que está agora. Porque, no caso da Yellow, a gente conseguiu... Eu acho que a gente não pode ser um exemplo, porque, enfim, tem a nossa história, tem algumas coisas que influenciam bastante. Então, eu não sei como que está para alguém levantar capital num mercado que é mais difícil, assim, está menos quente. Cara, eu acho que o que eu digo não cansa. Tipo, vai ter muito não, vai ter muita gente, faz uma lista enorme de investidor e vai falando com todo mundo. E outra coisa que você pode fazer, que eu acho que é uma boa dica, que é uma coisa que eu aprendi na 99 também, você não precisa falar com o investidor só quando está levantando dinheiro. Você pode falar com o investidor quando tá tranquilo, não precisa de dinheiro. Eu não estou precisando de dinheiro, mas olha como o negócio está legal. Mostra para ele, deixa ele lá, que daqui a pouco ele vai te procurar. Quando ele vê que o mercado tem uma oportunidade legal, ou quando ele tem uma tese nova sobre alguma coisa. Então, isso é uma coisa que a gente fez bastante lá. Então, de uma determinada fase para frente, relação com o investidor não era quando só tinha, ou com potenciais investidores, não era só quando a gente estava levantando dinheiro, era o tempo todo. O tempo todo tem um fundo novo, descobrir esse fundo aqui que pode estar interessado. Manda. Mas a gente está levantando. Mas conversa com ele, faz uma apresentação, mantém relacionamento. E outra coisa que pode ajudar, outra coisa que ajudou bastante a gente, inclusive na Yellow ajudou bastante, é você conseguir mapear alguns anjos que consigam te indicar o caminho para a próxima rodada de investimento. Então, quando a gente fez o nosso Series Seed, a gente já pensou nisso. Beleza, cara, a gente vai precisar de investimento. Será que não vale a pena chamar alguns anjos que possam me apresentar para fundos de Series A, já que tenham credibilidade? Tal? Isso é uma outra coisa que pode ajudar. Então, assim, talvez o começo é ir atrás de anjos. Não sei, um pouco do que eu consigo contribuir, eu acho. Não, perfeito. Isso vale uma palestra. Muito obrigada. Próximo. Quem está com o microfone? Aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu estive na Europa há pouco tempo atrás e, com relação à Yellow, eu vi muitos aplicativos similares. Tem a Lime, tem uma própria, acho que Yellow lá também, na Europa. Só que, há umas 2 semanas atrás, quando eu voltei para o Brasil, passou no Fantástico uma reportagem sobre o sucateamento desse tipo de transporte público, entre aspas. E eu queria saber como que você vai prever isso para não acontecer como acontece fora, que ao invés de se tornar uma solução, acaba se tornando um problema de sucata. Esse problema de sucata ficou foi bastante falado por conta da China. E na China aconteceu um negócio bizarro. Como contei a história da 99 aqui, eu falei 2013 foi o ano dos aplicativos de táxi, porque a gente chegou a ter 15 concorrentes, porque todo mundo descobriu aquilo e todo mundo queria fazer um aplicativo de táxi. Na China aconteceu a mesma coisa com o aplicativo de bicicleta. Tiveram 70 empresas fazendo
aplicativos de bicicleta na China. E hoje tem 3. Então, tiveram 67, aí, fazendo continha, empresas de bicicleta que faliram. E a empresa que faliu, ela não vai recolher a bicicleta. Entendeu? E todas as empresas colocaram uma porrada de bicicleta na rua. E aí o governo teve que fazer o que na mídia saiu como cemitério de bicicleta, que eles saíram recolhendo um monte de bicicleta e fizeram um grande cemitério de bicicleta, com pilhas enormes de bicicleta, com empresas que não conseguiram honrar o compromisso que elas tiveram com a cidade. Na Yellow acontece diferente. Primeiro que a gente não vai ter 70 concorrentes. Enfim, primeiro, não vejo isso acontecer. Segundo, que não vai existir o socateamento, porque a gente, continuando operando, a gente recolhe as bicicletas que são estragadas da rua e a gente faz a nossa reciclagem. Seja reciclagem de peças, seja algum destino final da bicicleta que precisa ser feito. Então, eu não vejo exatamente esse problema acontecendo. Então, de sucatear, de fazer esse cemitério de bicicletas, tem muito mais bicicleta na rua jogada do que realmente é utilizada. O nosso problema aqui está ao contrário, as bicicletas estão sendo utilizadas demais. Então, se colocar uma bicicleta nova, ela é usada. Por mais uma bicicleta, ela é usada. Então, não fica largada na rua. Então, até a gente atingir isso, que eu acho que não vai acontecer tão cedo, não vamos ter esse problema. Não pelo fato apenas dela ficar largada na rua, mas ela precisar de manutenção, porque como é que você vai fazer para saber sobre isso? Então, a gente tem várias coisas que a gente faz. Então, primeiro a gente faz... A bicicleta é toda monitorada, ela é toda traqueada. Então, a gente sabe que com X viagens por dia eu preciso trocar o freio ou eu preciso ajustar o selinho ou coisa do gênero. A gente sabe as manutenções que a gente precisa fazer. Além disso, todo usuário no final da corrida pode reportar se encontrou algum problema na bicicleta. Então, a gente encontrou diversos problemas desse jeito, como, por exemplo, problema de pedal que a gente estava tendo, a gente encontrou desse jeito. Além disso, a nossa maior equipe é a nossa equipe que fica nas ruas fazendo manutenção das bicicletas. A gente tem 70 pessoas nas ruas hoje, que o trabalho dela é ficar rodando a cidade, encontrando bicicleta. A gente tem um aplicativo diferente, que ele é 1000 vezes mais complexo do que o aplicativo de usuário, que é um aplicativo para o nosso time de rua, fica encontrando bicicleta, indo atrás de bicicleta que está danificada. Quem já andou em São Paulo viu que tem algumas bicicletas que ficam com uma tag escrito oficina, que alguém da nossa equipe foi até a bicicleta, encontrou um problema, só que essa pessoa ela fica de bicicleta na rua, ela não consegue levar uma bicicleta embora. Então ela põe uma tag, que é para o nosso time que passa de carro e pegar a bicicleta e levar a bicicleta para a oficina para ser consertada. Então a gente tem uma operação bem grande de rua para evitar que as bicicletas fiquem paradas. Maneiro, parabéns. Obrigado. Bom dia, Renato. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu queria saber, eu acho que deve ter muita gente aqui nessa sala seduzida a empreender. Queria saber de você, na tua época lá de Poli, ou quando o Ariel trouxe a ideia da Alemanha, ou agora mesmo na Yellow, o que te seduziu? O que te seduz em cada um desses casos? E se alcançou isso? Cara, eu alcancei. E o que me seduz, cara, é alguma coisa que faça uma diferença muito grande na vida das pessoas e que seja muito desafiadora. Eu sou muito movido a desafio, cara. Tipo, esse lance que a gente fala, que a gente conta a Yellow para as pessoas riem, acho que isso é um puta desafio. Tipo, cara, é possível e eu quero fazer. E a gente vai rir junto depois porque deu certo, não porque é um negócio que não dá certo. Então, basicamente essas duas coisas, cara. Se alguma coisa que eu consigo fazer uma diferença muito grande na vida diferença positiva, óbvio, na vida das pessoas, e que seja muito difícil de fazer. Então, o que a gente fez com a 99 foi isso, alcancei, eu acho, cara. Quantidade de gente que ganhou dinheiro dirigindo, quantidade de gente que ganhou tempo porque se locomoveu mais fácil e mais rápido. E você pode listar uma porrada de coisa aí que a 99 fez de trazer coisas boas para a vida das pessoas. Alcançado. E na Yellow, por enquanto, estou alcançando. Eu preciso fazê-la perdurar. Acho que esse é o desafio, mas alguém pode economizar R$200 por semana andando de Yellow. E, cara, R$200 é uma bela grana. Você pode fazer muita coisa com R$200. E eu estou dando uma alternativa muito grande. A gente já tem casos de gente em comunidades falando, cara, estou deixando de ir de ônibus, que custa R$4, para ir de bicicleta, que custa 1, estou ganhando R$3 em cada trajeto que eu faço.
E as pessoas estão fazendo isso. Então, pô, isso é... Assim, a pessoa que está vendo valor em economizar de 4 para R$1, essa pessoa valoriza muito R$3. Entendeu? Então, esse para mim é o principal impacto. É tipo, melhorar de alguma forma a vida de muita gente e de ser bastante desafiador. É isso que me seduz. Isso é incrível. Eu comentei hoje com o Renato que essa semana o meu porteiro do meu prédio chegou de Yellow, travou Yellow, e eu destravei. Eu falei, Renato, você tem noção, não sei se você consegue ter noção dessa dimensão, quanto vocês estão democratizando acesso, algo é muito mais profundo do que uma bicicleta, sabe? O meu porteiro se locomoveu, não precisou mais, eu precisei, eu acho fantástico. Eu acho que ainda um pouco da sua pergunta em relação ao que ele comentou também, por ter o privilégio de conviver com muitos empreendedores, eu acho que o mindset de quem quer empreender, me corrija se eu estiver errado, e foi o meu, é que problema eu resolvo. Eu acho que é isso que você tem que se perguntar. Eu acho que empreender tem que ser solução. Eu me reúno com muitos empreendedores. Essa semana eu tive uma situação de encontrar um empreendedor e eu tinha muita dificuldade de entender o business dele. Eu falava, você entende que você não está resolvendo nenhum problema? Você está querendo criar um problema e apresentar uma solução. É muito mais profundo, né? Empreender é isso. Que problema eu resolvo? O que, de fato, eu trago de mudança e de solução para a sociedade? Eu acho que é disso que a gente tem que se apropriar e se empoderar nesse Brasil empreendedor que a gente está encontrando agora. E cada um daqui que escolher embarcar nessa jornada tem um compromisso muito grande, é um compromisso com o país mesmo, de mudança, sabe? E eu sou fã, eu sou suspeita, mas adoro o que vocês fazem, acho que, de verdade, vocês solucionam um problema. Hoje, o paulistano, vocês são mais privilegiados. Eu moro em São Paulo, a gente perde 44 dias do ano no trânsito. Isso é absurdo. Quase 5% do nosso PIB está morto por produtividade, por culpa da mobilidade urbana. Se isso não é mindset solucionar um problema, eu não sei o que é empreender, né? Pessoal, próxima pergunta, estou cheio de perguntas aqui. Boa tarde, Renato. Meu nome é João Paulo. Da onde que veio a concepção da marca Yellow? Porque eu moro em Londrina, no Paraná, que é uma cidade no interior, mas é grande. Mas eu vim em São Paulo, vi reportagem que você bate o olho e você vai... Nossa, olha a bicicleta da Yellow. E o nome é totalmente muito próximo da gente. Cara, no mundo todo, os lugares que tem bicicleta compartilhada, em muitos lugares, a bicicleta ela é referenciada pela cor. Então, fala, cara, peguei uma amarelinha, peguei uma azulzinha, peguei tal. Então, isso foi uma das coisas que ajudou a gente, que fez a gente pensar em ser uma cor. E outra coisa, cara, amarelo é a cor da mobilidade. Então, existe um evento, uma vez por ano no Brasil, que chama Maio Amarelo, que é um evento de conscientização sobre segurança no trânsito. As placas de trânsito de atenção são amarelas, o táxi clássico de Nova York é o táxi amarelo, acho que no Rio de Janeiro também é amarelo. Então, assim, amarelo é uma cor de mobilidade que é colocada em muitas situações. Então, a gente achou natural, assim, não foi uma coisa que... Assim, não tem muita ciência, nem muita explicação. Assim, é mais isso, cara, gostamos e Yellow foi... e a bicicleta pintada de amarelo chama atenção. Então, enfim, não é uma resposta muito sexy, mas é isso. Aqui, ó. Passa o microfone aqui para trás, pode ser? Aqui. Depois a gente vem para esse bloco, porque ninguém perguntou. Só porque eu levantei. Não, perfeito. Boa tarde. Está ouvindo? Tô. Meu nome é Guto Galamba. Acho que uma das vantagens de morar num país de terceiro mundo, acredito que é a única, é a gente conseguir enxergar a tendência que vai chegar simplesmente olhando para fora, né? Acho que a Yellow é um case muito específico disso, pelo que você falou, olhou para fora e conseguiu trazer para cá. É bem sabido também que o modelo de acesso está engolindo o modelo de posse de uma forma muito rápida. Netflix, para mostrar para a gente que ninguém está comprando mais nada, está só buscando o acesso. Principalmente para bens de consumo de alto valor e pouca utilização. Por exemplo, lancha. Ninguém anda de lancha todo dia. Então, assim, você vai lá num momento específico, aluga aquela vivência que você quer ter, e isso você vai ter custos mais menores, enfim. Mas como conseguir introduzir isso na população com bens de consumo de baixo valor, no caso de uma bicicleta, e alta utilização? Mas, na real, eu acho que o raciocínio é nessa linha, mas é um pouquinho diferente.
eu acho que é a quantidade de tempo que esse recurso fica ocioso quando ele é seu. Então, um carro, quando você usa um carro, você tem um carro que é seu. Cara, calcula quanto tempo esse carro fica parado e quanto tempo o seu carro fica sendo utilizado. Essa proporção. A bicicleta é a mesma coisa. Apesar dela ser... se você tiver uma bicicleta sua, calcula o tempo que ela fica parada, calcula o tempo que ela fica andando. É a mesma coisa. Eu acho que é mais nessa linha do que na linha exatamente de ser alguma coisa cara, tal, um barco, ou etc. Acho que 99 e Uber dá certo, porque, cara, prefiro pagar o tempo que eu estou usando o carro e não pagar o tempo que eu não estou usando o carro. Porque ter um carro, você pagar o tempo que você não está usando o carro. Então, acho que é muito mais nessa linha. E acho que, cara, é uma experiência testar isso para uma coisa tão barata. Acho que a melhor palavra para dizer isso é barata. A bicicleta custa R$1. E acho que o desafio maior é, por ser um produto por ser um serviço mais universal, a Yellow, ela está atingindo uma população muito maior do que a população que Netflix, 99, etc., atingem. E boa parte dessa população não é uma população que já tem sido introduzida a esse tipo de forma de consumir por acesso e não consumir por posse. Então, acho que tem um trabalho educacional aí, tudo, não só de bicicleta, mas de, como eu falei, como compartilhar. Acho que como compartilhar, acho que é um desafio também. Mas, enfim, não tem muita resposta, só acho que o racional é um pouquinho diferente do que você falou. Bom dia, meu nome é Thaís. Eu queria fazer um compilado, na verdade, das duas falas de vocês. Queria perguntar para você, Renato, unindo a fala da Laís, quão importante foi o networking que você construiu, pegando a história das suas 3 empresas, desde o EBA, quão ela foi importante, como foi feita a construção do networking desde o EBA e como as suas primeiras relações lá atrás foram importantes no futuro. E também queria te fazer uma pergunta de como é fazer essa mudança de mindset. Eu sei que no mundo do empreendedorismo, falar sobre a ideia genial que você teve, ela é importante, porque é dessa forma que você vai atraindo investidores e pessoas que acreditam na sua ideia. Mas, de modo geral, principalmente, talvez, no Brasil, eu acho, as pessoas têm muita mania de falar para os outros, não conte sobre suas ideias, porque vão roubar elas, enfim. Como que você vê essa situação? Tá bom. Sobre networking, na verdade, está sendo um eureka meu aqui, porque eu não tinha pensado que o networking tinha me ajudado de forma consciente, assim, porque não é uma coisa que eu... Talvez por não ser uma pessoa extremamente organizada, eu não sou o cara que tem o networking mapeado e tal, mas, cara, networking me ajudou muito, de forma mais, sei lá, informal, mas de forma mais estrambelhada, que é o meu jeito. Mas o aporte que veio o primeiro aporte que veio da 99 veio do investidor que a gente já tinha conversado no EBA, que a gente conversou muito só para conhecer e tal, mas já conhecia, já sabia as nossas capacidades e tal. Veio muito do networking do Paulo Veras, que é o também fundador da 99. E para a Yellow, assim, foi o extremo disso, porque eu basicamente montei a empresa rápido do jeito que eu consegui montar, porque eu conhecia muita gente de todos os desafios que eu precisava estar lá. Então, foi sentar com as pessoas, não foi nem processo de entrevista. Foi, cara, é o seguinte, conheço o seu trabalho, tem esse desafio aqui, tem essa oferta, é sim ou não? Ah, sim, beleza. Então, eu montei um time realmente em, sei lá, 1-2 meses, eu montei um time grande. Então, assim, networking foi bastante importante. Não foi uma coisa que eu fiz com a consciência que talvez agora eu tenha depois de ver o que a Laís falou aqui. Talvez agora daqui para frente eu vou tomar um pouco mais de cuidado e ter um pouco mais de estrutura nisso aí. E a segunda pergunta que você fez foi sobre as pessoas comentarem ideia. Cara, é muito comum, assim, muita gente vem falar comigo sobre quero empreender, tive uma ideia, não quero contar para ninguém. Eu falei, tá bom, então, cara, você não vai conseguir fazer. Tem algumas coisas que eu falo para essas pessoas. Primeiro muita gente me fala isso e eu nunca vi
medo dessas pessoas concretizar. Eu nunca vi alguém contar a ideia para alguém e essa ideia ser roubada e a pessoa executar e etc. Então, sim, eu nunca vi isso acontecer, apesar de muita gente já ter falado isso para mim. Segundo lugar, eu acho que contar a sua ideia é muito mais um jeito de fortalecer sua ideia do que um jeito de fragilizar a sua ideia. Então, um jeito de você entender qual é a reação das pessoas, como você se prepara para as coisas, tal. E na real, eu acho que até o inverso também vale. Se você acha que sua ideia perde valor por você falar dela, talvez está faltando alguma coisa, ou talvez a ideia não é tão boa, etc. E outra coisa que eu gosto de falar, tinha um post que eu li uma vez, que eu nem lembro onde que eu li, mas que ele era muito legal, que o cara falava, cara, eu estou cansado de gente vindo me pedir para entrar junto numa ideia nova e me dar que eu tenho uma ideia aqui, vamos fazer junto, eu fico com metade, você fica com metade. Eu falei, cara, vou fazer uma formulinha aqui para ajudar vocês. E ele fez uma formulinha que dizia mais ou menos assim, cara, pega uma ideia e você quer qualificar o quanto aquela ideia é boa. Se uma ideia e dá uma nota de 1 a 10. Então, se uma ideia é ruim, ela vale 1. Se uma ideia é boa, ela vale 10. E aí você faz a escala no meio do caminho. Só que a ideia sozinha não faz uma empresa. O que faz uma empresa é a ideia mais execução. Aí você pega a execução e você dá uma nota para a execução também. Só que na execução, você não dá uma nota de 1 a 10. Você dá uma nota de 1 a 1 milhão. Se a execução é ruim, é 1. Se a execução é excelente, é 1 milhão. E você faz uma escala no meio do caminho. 10 mil, 100 mil, tal. A sua empresa vale a multiplicação das duas coisas. E acho que é um excelente jeito de pensar, porque você pode pegar uma ideia que é excelente e executar mal e o valor ser horrível. E como você pode pegar uma ideia que, cara, ela nem é tão boa, mas a execução é tão boa que vale o que a empresa vale. Então, o jeito que eu encaro isso cara, a ideia é a parte fácil, cara. Se fizer pergunta aqui, todo mundo tem ideia. Todo mundo. Agora, conseguir pegar essa ideia e fazer ela acontecer e executar bem ela, essa é a parte difícil. Então, fala da sua ideia o quanto você quiser. A hora que você tiver essa execução, talvez da sua execução você deveria falar menos. Porque aí você vai ter coisas estratégicas que você identificou que talvez um potencial competidor não identificou. Então, é esse jeito que eu penso. Boa tarde, meu nome é Renan. Eu queria saber, tu trouxe aqui 3 grandes ideias que tu teve, que deram certo e tudo mais. Entre essas 3 grandes ideias, teve alguma que não deu certo, que você chegou assim, tentou várias vezes e realmente, não é isso, não vai dar certo, a gente precisa parar aqui, ou chegaram a falir? Eu pergunto porque eu já tive uma empresa que não deu certo, a gente veio a fechar para não entrar em más lençóis, vamos dizer assim, e eu queria saber de ti, assim, foi tentativa mesmo num negócio que tu acreditava que podia dar certo e continuou até ele dar certo mesmo. Muitas das vezes tu achar assim, não dá certo, não é isso, vai quebrar, e mesmo assim tu insistir, ou não houve alguma ideia no meio desse tempo aí que não tinha como dar certo e não deu certo? Cara, assim, eu nunca fali uma empresa ou um negócio, não consegui chegar nisso. Mas, cara, eu quase que interpreto como minha primeira experiência de empreendedor como uma coisa parecida com isso, porque cara, eu demiti todo mundo na empresa e deixei o sistema rodando lá porque o sistema estava rodando. Então, assim, não chamo isso de dar certo. Eu chamo isso de, cara, meio do caminho ali, sei lá. E, cara, 99, diversas vezes aí no meio do caminho, a gente quase fechou as portas, cara. Tipo, acho que isso é a história de todo empreendedor no começo aí. No nosso caso, com dificuldade de levantar dinheiro, com competidores muito mais endinheirados que a gente, deixava as coisas muito mais difíceis. Então, e a gente teve muita perseverança, muito tipo força para continuar investindo no negócio, acreditando nele. Então, acontece isso. Não acho que é qualquer ideia que, se você perseverar, ela vai dar certo. Se você insistir muito, vai dar certo. Eu acho que não. Acho que cada caso é um caso. Estou para ver ainda o que vai ser com a Yellow, mas em 99, cara, teve muitos altos e baixos. Já teve vezes que a gente teve que fazer downsize, a gente teve que fazer algumas coisas assim, reestruturação da empresa, e tudo isso por conta de dinheiro. Falar, cara, não está dando, não está rolando, preciso fechar. A gente tinha unidades da 99 espalhadas pelo Brasil todo, tivemos que fechar todas. A gente teve que passar a cobrar mais os motoristas, com esse negócio que eu falei aqui. Cara, você começa a cobrar mais o motorista, no dia seguinte você tem 20% a menos de motorista.
Eu falei, caralho, o que vai acontecer aqui? Então, assim, passa por maus bocados, está numa situação ruim, você faz uma coisa para melhorar e ainda piora um pouco ainda antes de melhorar. Então, não é fácil, cara. Tipo, você realmente passa por diversos momentos ruins. Enfim, cara, não falei, não tem nenhuma história super mais feia que essa para contar, mas tem essas partes aí. Bom, eu acho que o nosso tempo está encerrado, o que é uma pena, porque estou vendo um monte de mãozinha, tem um monte de gente ainda querendo fazer perguntas para você, Renato. Agradeço muito o seu tempo, a sua dedicação em compartilhar um conteúdo tão relevante e necessário para a jornada empreendedora. Acho que para todo mundo que está aqui tem um peso enorme poder escutar um unicórnio, né? O Brasil só tem 3, a gente está com o primeiro deles aqui. Então, agradeço muito a sua presença. Você vai ficar... Eu te olho, eu já te imagino um unicórnio. Você vai ficar mais um pouquinho aqui? O pessoal vai conseguir te acessar? Você vai embora? Sim. Já? Não. Vai estar por aqui? Maravilhoso. Quem não conseguiu perguntar, olha, eu te comprometendo. Vem perguntar agora. Também continuo por aqui, vou adorar me conectar a vocês. Agradeço mais uma vez o convite do Lucas, de todo o time da Empreende Brasil. Estou encantada com a organização, com a estrutura de conteúdo. Agradeço também a Elisa, que gere hoje o Lead Santa Catarina, faz um trabalho extraordinário. E a acolhida desse estado, que eu gosto demais. E eu quero até fazer uma referência, gente. Eu nunca vi tanta mulher numa plateia de eventos de empreendedorismo. Eu estou encantada. Mulheres, sério, eu reconheço vocês. Sororidade, estamos aqui umas pelas outras. De verdade, eu estou encantada. Aquela última foto do meu slide, ela está emblemática. Eu fui num evento de empreendedorismo no Paraná. Eu falei para 144 pessoas, eram 142 homens. Gente, assim, 120 de braço cruzado, bem receptivo. Mas, enfim, a gente vai mudar isso e a gente muda com essa atitude. Vocês aqui aprendendo, trocando, se conectando. Então, parabéns a vocês, mulheres, empreendedores e brasileiros, que, apesar de tudo, acreditam no país e todos os dias acordam para fazer diferente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Renato. Eu que agradeço. Obrigada, Lucas. Obrigada, Empreende. Obrigada a todos vocês. Empreende Brasil.